Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a vida de um grande santo da igreja, Santo Antônio de Pádua, um grande santo taumaturgo da nossa igreja, um santo milagreiro, mais conhecido, um santo que faz muito milagre. Lendo o livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 38, o apóstolo ou o escritor, a gente não sabe quem foi que escreveu certamente o livro de Hebreus, vai nos dizer que homens de que o mundo não era digno passaram por aqui. Ele fala sobre os patriarcas, sobre os profetas. Porém, eu gostaria de pegar esse versículo especificamente e trazer para a vida dos santos da nossa igreja. Homens e mulheres que obedeceram a Deus, que tiveram grandes virtudes. O mundo não era digno de receber, mas Deus nos enviou estes grandes homens para termos como exemplos, para chegarmos até nosso Senhor Jesus Cristo. Devido às suas grandes virtudes, devido à sua grande obediência, esses homens nos levaram a conhecer mais perfeitamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Assim foi Santo Antônio de Pádua. Nasceu na cidade de Lisboa no ano de 1195, no dia 15 de agosto especificamente, no dia da Assunção da Virgem Maria, que a gente comemora a Assunção da Virgem Maria. Ali nasce Santo Antônio, numa família nobre, com a sua mãe que chamava Maria Teresa de Taveira e seu pai que chamava Martim de Bulhões. Seu nome de nascimento é Fernando de Bulhões, sempre ensinado na via da Santa Igreja. Seus pais, apesar de ricos, eram homem e mulher cheio de virtudes e ensinavam os seus filhos, porque Santo Antônio não foi filho único, ensinavam os seus filhos no caminho do Senhor. Com 7 anos de idade, ele é colocado na escola da Bem-aventurada Mãe de Deus, e ali ele fica para estudar e conhecer as letras humanas e também as virtudes divinas. Com 15 anos de idade, ele vai para Coimbra e adentra para a ordem dos cônegos regulares de Santo Agostinho, para estudar a teologia e se ordenar um cônego, um sacerdote da igreja. Ele vai aos 15 e ali ele fica até os seus 25 anos, 10 anos estudando para se tornar um cônego. No ano de 1220, ele se torna um cônego regular da igreja, um cônego da ordem de Santo Agostinho, e ao mesmo tempo que ele se torna cônego, é ordenado, ao mesmo tempo um grande homem, outro homem, assombra o mundo inteiro com a sua santidade, e esse homem é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis começa a enviar então os frades menores para as missões fora da Itália, e 5 deles são enviados para a África, para o país do Marrocos. Lá eles pregam contra Maomé, pregam a verdade nua e crua, colocam Maomé no seu devido lugar, levantam, elevam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém os sarracenos daquele lugar, o rei daquele lugar era sarraceno, manda matar esses frades e esquartejá-los. Os seus restos mortais são levados então para a cidade de Coimbra, e é aí que Santo Antônio de Pádua começa a ter no coração um desejo ardente de ser mártir. Olhando as relíquias dos santos, olhando para os restos mortais dos santos, dos frades, santos mártires, ele então começa a ter esse desejo no seu coração, e ele começa a rezar, fazer orações em cima desse desejo. Então, em um sonho, uma visão, São Francisco aparece para Santo Antônio de Pádua e diz era para que ele vestisse o hábito dos frades menores. Ele procura ali um convento que existia próximo de Coimbra, os frades menores, e com uma condição ele diz que gostaria de adentrar para a ordem, e que era a condição de ser mártir, de ser enviado para a África para pregar. Os frades aceitam, e ele então deixa o seu hábito de linho branco da ordem de Santo Agostinho e passa a ser um filho da pobreza da ordem de São Francisco de Assis.
se torna franciscano e no final daquele mesmo ano é enviado para a África. Mas devido a doenças, devido a enfermidades, ele não consegue ficar lá e pregar e se tornar um mártir como era desejo do seu coração. Então ele volta para a Europa, desembarca na Espanha, ali ele funda alguns mosteiros da Ordem dos Frades, depois ele parte para a Itália para conhecer o grande pai seráfico. Conhecendo o grande pai seráfico, ele fica por ali e fica em silêncio durante uns 2 anos mais ou menos. E então descobrem a sua grande proeza, aquilo que o santo veio realmente e foi levantado para fazer. Não à toa, na Itália, em Pádua, a gente encontra a sua língua em estado incorruptível, ou seja, não deteriorou, está lá, intacta, a língua do grande pregador da igreja. Santo Antônio é conhecido pela massa como santo casamenteiro, porém, não é bem assim a história. A história de Santo Antônio de Pádua é que ele foi um grande pregador. Não posso dizer o maior de todos, porque existiram grandes pregadores dentro da igreja, mas Santo Antônio de Pádua foi um grande pregador. Ele é conhecido na sua ladainha como trombeta do Evangelho, arca do Testamento, porque Santo Antônio convertia as pessoas. Santo Antônio, através da sua pregação, aquecia os corações mais endurecidos e faziam com que as pessoas se arremetessem em lágrimas e voltassem para o sacramento da penitência, voltassem para a Eucaristia, saíssem da heresia e voltassem para a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica. Santo Antônio então começou o seu ministério de pregador e foi como os apóstolos, percorreu vários lugares, passou pela França, ali ele ficou conhecido como o martelo dos hereges, porque não tinha um albigense sequer que conseguia debater com Santo Antônio de Pádua. O Papa da época dizia que se queimassem todas as Bíblias do mundo, mas se podiam queimar todas as Bíblias, mas se eles estivessem em Santo Antônio de Pádua, a palavra de Deus estaria salva, porque ele sabia a Bíblia de cor. Vai dizer alguns relatos que em suas pregações ele usava mais de 200 versículos bíblicos para pregar para multidões. Além de um grande santo pregador, um grande santo orador, né? Ele também é taumaturgo. Ele é um santo milagreiro, um santo que fazia brotar milagres, pipocava milagres aonde Santo Antônio passava. Passou pela França, voltou para a Itália, foi para Pádua, que é onde ficou mais conhecido, porque lá ele fez grandes prodígios, grandes coisas se passaram ali em Pádua. Ressuscitou mortos na França. Fez uma mula se ajoelhar diante da Eucaristia na França, pregou para peixes na França. Em Pádua, ele livrou a cidade de Pádua de um tirano que estava assolando o norte da Itália, matando pessoas, mas os paduanos foram libertos pela presença de Santo Antônio de Pádua. Os paduanos que viviam na heresia foram libertos da heresia e passaram a conhecer a sã doutrina de maneira nua e crua, porque a pregação daquele santo penetrava os corações e faziam eles se converterem. Eram multidões que iam para ouvir Santo Antônio de Pádua pregar. E nas suas pregações aconteciam grandes prodígios. Acontecia de mortos ressuscitarem. Acontecia de chuva não molhar as pessoas que ali estavam nos campos, ouvindo a pregação de Santo Antônio. Há relatos de que pessoas a 2 milhas de distância conseguiam ouvir a pregação de Santo Antônio. Tão era a eficácia da pregação deste homem que as pessoas, mesmo muito longe, ouviam a voz desse frade. A glória dos frades menores, a sua ladainha vai dizer. Martelo dos hereges, arca do testamento, glória dos frades menores, trombeta do evangelho, lírio de pureza, Santo Antônio de Pádua era tremendo. Era um homem que se desgastava pelo evangelho, que queria morrer pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A sua ladainha também vai dizer que ele é mártir de desejo. Ele tinha um desejo ardente de morrer. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
No ano de 1226, São Francisco morre, né? E uns anos depois o seu corpo é transladado. É um momento que Santo Antônio sai de Pádua e vai, devido à transação do corpo, vai para Roma, vai para Assis, passa por essas cidades, né? Depois volta para Pádua. E no ano de 1231, no dia 13 de junho de 1231, ele vem a falecer na cidade de Pádua, no Mosteiro das Damas Pobres. Um grande santo da igreja. Na história da igreja, a canonização mais rápida que já teve foi a de Santo Antônio de Pádua. Demorou 11 meses porque a aclamação do povo era muito forte. Depois da sua morte, muitos outros milagres começaram a acontecer. Aconteciam milagres em cima de milagres. Não tinha como a igreja deter a canonização dele. Não tinha como a igreja reter, né? Deter não, reter a canonização. A aclamação do povo era muito forte. Os seus milagres e prodígios que aconteciam através da sua intercessão eram tremendos. Então, no dia 30 de maio do ano de 1232, 11 meses depois de sua morte, o Papa Gregório IX canoniza, eleva Santo Antônio aos altares da igreja. Eleva ele para a glória. Ele foi para a glória, mas ele é elevado aos altares da igreja 11 meses depois de sua morte. É conhecido como santo casamenteiro, porém aqui fica uma exortação. As pessoas hoje confundem muita coisa. Não é proibido rezar pedindo para a intercessão de Santo Antônio por um bom casamento, não é proibido. Porém, as pessoas criam superstições e a fé da nossa igreja, a doutrina da nossa igreja nos ensina ao contrário. A doutrina da Igreja Católica não é conivente com superstições como, por exemplo, virar o santo de cabeça para baixo dentro de um copo d'água ou de um copo de cachaça, tirar o menino Jesus do santo como se fosse um castigo para a imagem. Meu irmão e minha irmã, você não é chamado a isso. E antes de Santo Antônio ser um santo casamenteiro, ele foi um taumaturgo, ele é um taumaturgo, ele é um santo milagreiro, ele é um grande pregador da igreja, o martelo dos hereges. Que nós possamos olhar para Santo Antônio de Pádua de uma maneira diferente. Que nós possamos olhar para este grande homem que passou para a terra e nos deixou grandes ensinamentos sobre a pobreza, sobre a caridade, sobre a castidade, grandes ensinamentos sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. Que nós possamos nos apegar a este grande santo, não só como o santo casamenteiro, mas como o martelo dos hereges, a trombeta do evangelho, a arca do testamento, que é o que ele foi levantado para ser. A sua língua, como eu já disse, se encontra intacta. Tamanho era o amor que ele pregava para as pessoas. Tamanho era os prodígios que aconteciam de conversões, de pessoas que voltavam para a doutrina, de pessoas que voltavam para a fé pela pregação deste grande homem. Devido aos seus grandes milagres, devido às grandes coisas que Santo Antônio de Pádua fez. Que nós possamos olhar, o dia dele está chegando, dia 13 de junho, que nós possamos nos apegar a isso, sabendo o grande homem que ele foi para Deus, cumprindo a vontade de Deus na sua vida. Não foi mártir como ele desejava, mas os desígnios de Deus são muito maiores do que os nossos. São maiores que os nossos, né, na verdade. Os desígnios de Deus são maiores. Que nós possamos acreditar nisso e olhar para Santo Antônio como exemplo de vida para mim e para você, meu irmão e minha irmã, para que nós possamos um dia também chegar à glória do céu. Eu resumi sobre a vida dele, né? Que nós possamos entender, procurar conhecer a vida dos santos, para que nós possamos também nos preencher de virtudes. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima.